Ah, não, peraí, tô de óculos. E aí, pessoal, tudo bem? O meu nome é Paulo Hatz, esse aqui é o Livraria em Casa. E o vídeo de hoje, gente, eu tô fazendo essa cara animada aqui porque é minha cara de todo começo de vídeo, mas é um vídeo pesado, é um vídeo tenso, que inclusive eu estou preocupado que ele seja desmonetizado. Que provavelmente vai acontecer, e aí vai ser todo um trabalho pra fazer o vídeo acontecer, e eu vou ganhar R$0, né, já que é o meu trabalho, mas enfim. Hoje a gente vai continuar a nossa série de vídeos de Desvendando Autores, e hoje eu vou explicar as polêmicas envolvendo a Marian Zimmer Bradley, mais conhecida como a autora de As Brumas de Avalon. Eu já tinha recebido esse pedido há algum tempo, até Kabuki recentemente falou comigo sobre ele, assim que saiu o vídeo da Cassandra Clare. Essa é uma série de vídeos que a galera gosta muito de assistir, que faz muito bem aqui no canal, todo mundo fica muito curioso, e eu gosto muito de fazer também. Então eu pensei, bom, preciso continuar, e eu fiquei pensando quem seria o próximo autor, e eu já tinha a Marian na minha lista, porque eu sabia que ela estava envolvida em uma coisa bem pesada, mas fazendo a pesquisa pra fazer esse vídeo, eu fiquei impressionado em quão pesado é. A pesquisa foi bem profunda, e eu vou trazer um monte de coisa aqui, então eu vou tentar de novo ser resumido o máximo que eu conseguir, mas tem muita coisa que eu não sabia e tem umas coisas bem pesadas, bem tensas. Eu vou tentar não ser gráfico, vou tentar não entrar em muitos detalhes, mas eu já deixo aqui o aviso de gatilho pra vocês. Esse assunto envolve abuso e principalmente de menores, então já fica claro aqui pra vocês que é pra ter cuidado se vocês não quiserem muito ter acesso a esse assunto. Mas de novo, como eu tô falando, eu vou tentar não entrar em muitos detalhes e contar coisas de uma forma mais superficial, mas com conteúdo e tal, pra também não ficar vago e vazio, mas eu vou evitar entrar em detalhes muito gráficos, porque existem alguns detalhes na internet bem gráficos. Outra coisa também que eu vou precisar pedir ao meu editor querido que está me editando aqui, Rodolfo, que vai editar esse vídeo, é pra tentar censurar quando eu usar algumas palavras chaves. Vocês vão entender o que eu vou falar, mas eu vou ter que dar uma censuradinha, tirar o áudio, porque o YouTube vai desmonetizar caso eu não faça isso, né? Então a gente precisa prezar pelo nosso trabalho. Vocês vão entender o que eu tô falando, mas a gente precisa evitar de usar algumas palavras na plataforma, porque, né, se a gente quiser ter o nosso emprego válido, vigente. Bom, antes disso tudo, por favor, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, me siga nas redes sociais, eu tô em todas elas. Se você for comprar qualquer coisa no site da Amazon, não esquece de mim, por favor, tem sempre link na descrição. E antes de pedir pra você apoiar o canal, quero hoje quero agradecer aos apoiadores do canal. São mais de 230 ou 240 pessoas que apoiam a Livraria em Casa e apoiam a mim como criador de conteúdo. E isso é fundamental, gente. Assim, hoje, pra minha vida pessoal, financeira e profissional, o programa de apoiadores é indispensável, é muito necessário. E além disso, a gente tem uma troca muito legal nas redes, nos grupos e tal, e tudo que a gente tem de extra. Hoje, quando sair esse vídeo, vai ter uma live de apoiadores pra gente discutir o livro que a gente leu esse mês, e a gente já vai decidir o livro do próximo mês. Então, de novo, quero agradecer muito se você pode sempre colaborar com o canal, pro canal continuar existindo. E se você tá pensando em participar, essa é a hora, vai virar um mês, a gente vai começar uma nova leitura e muita coisa nova vem por aí, então pense em participar, tem sempre o link aqui na descrição do vídeo. Eu tô na dúvida se eu vou deixar na descrição do vídeo ou se eu vou começar a deixar nos comentários, porque eu acho que o YouTube também dá uma atrapalhada na nossa vida se a gente deixa certos links na descrição do vídeo. Mas se não tiver na descrição do vídeo, tá no meu primeiro comentário fixado ali na barra de comentários, beleza? Então vamos lá. Entrando nesse assunto, é o seguinte, a gente vai falar aqui de Marian Zimmer Bradley, que é a autora de Brumas de Avalon, porém a história dela vai muito além só da história da própria Marian. A gente aqui vai analisar e estudar o caso de 3 pessoas diferentes, tanto a da Marian quanto a do Walter, que era o marido dela, e a da Moira, que é a filha dela. Se vocês não sabem nada, estão chegando aqui agora, eu já vou antecipar pra vocês que em 2014, a filha da Marian Zimmer Bradley, e a autora já tinha morrido em 1999, a filha dela, Moira Greyland, veio a público através de um blog e depois, enfim, essa matéria foi repercutida em vários outros jornais principais do mundo, dizendo que ela sofria abuso tanto do pai quanto da mãe desde pequena. Isso chocou muito o mundo como um todo, mas principalmente o mundo literário, a galera da ficção científica, a galera da fantasia, que tinha a Marian como, assim, uma das autoras referências, uma pessoa que ajudou muito o mercado e ajudou muito alguns outros autores. Além de ter sido vista como referência, como uma mulher que trouxe, né, a história do rei Arthur pelo ponto de vista de mulheres. Então muitas outras mulheres se sentiram representadas, se viram na história do rei Arthur e tinham a Marian como um ícone feminista. Mas não é bem assim quanto pareceu antes, e desde 2014 pra cá, essa história ganhou o olhar do público e a coisa ficou bem feia pro lado da Marian, que não está mais viva, principalmente pra pagar pelas coisas que ela cometeu na época. Mas vamos
aos poucos, né? Vamos entrando na história, porque tem um storyline aqui. A Marian nasceu em 3 de junho de 1930, em Nova York, e começou a escrever com 17 anos de idade. Ela foi casada por 15 anos com um cara chamado Robert Alden Bradley, foi o primeiro marido dela, e foi o marido que deu o sobrenome que ficou famoso, né, nela, o Mary Zimmer Bradley. Ela teve um filho desse casamento que se chama David Robert Bradley. Um mês depois do término do casamento, do primeiro casamento, ela casou com o Walter Green, que é o cara... Não é Green, é Breen. Eu tenho um problema de memória, eu não poderia ser ator. Walter Breen. Um mês depois do término do casamento dela com o primeiro marido, ela se causou... Gente, eu vou parar só de novo. Um mês depois do término do primeiro casamento, ela se casou com o Walter Breen, né, em 1964. Desse casamento, eles tiveram 2 filhos, a Moira Greyland e o Mark Greyland. Em 65, ela se formou em artes no Texas e se mudou no mesmo ano para Berkeley, na Califórnia, onde ela fez um outro curso até 67. E lá eles moraram por muitos anos. A Marian e o Walter, eles se separaram em 79, mas só em 1990 que eles efetivamente se divorciaram. Eles continuaram ali tendo presença um do outro, fazendo negócios, etc, etc, mas eles já não eram mais um casal durante todos os anos 80. A Marian morreu em 1999 de um infarto do coração, depois de ter escrito várias histórias, vários livros, como eu já falei, principalmente pela série de Brumas de Avalon, mas também por Darkover. E aí a gente vai chegar finalmente na história do Walter, que é o nosso personagem mais complexo de todos, que é o Walter Breen. Depois a gente vai entrar um pouco mais na história da Marian, tanto através do ponto de vista do Walter, mas também pelo que a própria Moira veio a público, a filha, contar sobre a mãe e sobre o pai também. Então já já a gente chega lá. O Walter Breen nasceu em 1928, também ali no Texas, onde ele conheceu a Marian Zimmer Bradley. Teve uma infância bem conturbada, os pais se separaram, o pai fugiu com uma outra mulher e tal, uma confusão. Muito tempo ele inclusive morou em orfanatos, em alguns lugares com a mãe, outros lugares sem a mãe. E quando ele conheceu a Marian, ele era um cara que estudava e era muito conhecedor de moedas. Ele colecionava moedas, eles estudavam o efeito das moedas e do dinheiro, enfim, no mundo e tal. Inclusive, ele é conhecido por escrever uma enciclopédia relacionada a essas moedas. A história do Walter envolvendo abuso, mais conhecido como, já começou em 1954, quando ele foi condenado pela primeira vez. E em 1963 ia ter uma convenção de fãs, né? Já tinha uma convenção, era tipo um clube de fãs de ficção científica, que é conhecido como Worldcon. E eles estavam muito na dúvida se eles manteriam o Walter como membro da comissão ou não, por conta das dezenas de indicações e de pessoas que viram, testemunhas e tal, de que o Walter ia atrás das crianças, filhas dos outros membros do grupo. Tem um documento que chama Breen-Doggle. Tudo isso que eu tô falando tá no box de descrição como link de fonte, tá? Quem quiser ler. Esse é o documento mais pesado de todos, que eu não vou me aprofundar muito, mas esse documento, Breen-Doggle, é contado pelo ponto de vista, né? Escrito como se fosse uma carta, escrita por um dos organizadores do evento, e ele fala muito em detalhes todas as coisas que já aconteceram, os indicativos de que o Walter se envolveu com várias crianças do grupo. Nesse documento específico, eles contam o caso de 4 crianças, que tem uma de 3 anos de idade, um de 13 anos de idade, um de 10 anos de idade, um de 7 anos de idade e vários outros que não tem muito detalhamento. E assim, gente, pode ser uma explicação de que naquela época as pessoas não entendiam muito bem como essas coisas funcionavam. Mas assim, eu acho que tava muito na cara que não era uma coisa normal. Mas você vê até pelo documento, por essa mensagem, nessa carta escrita, que eles tentavam encontrar, e várias outras pessoas do grupo tentavam encontrar ângulos pra não expulsar o cara da organização. Ah não, mas a criança de 10 anos de idade já consegue dizer sim ou não. Ah não, mas ele só abraça, ele só dorme com elas abraçado, ou ele não faz nada demais, ele não machuca elas de verdade. Ah, uma criança de 3 anos nem tá entendendo o que tá acontecendo, qual é o problema? Gente, juro, é nesse nível de detalhe, tá? E isso vai sendo contado por várias crianças que ele já, enfim... E muitas vezes ele tinha um relacionamento quase que sério com a criança. E quando a criança chegava numa determinada idade, tipo 13 anos de idade, pra ele já não era mais interessante. Outra coisa que eu li muitas vezes é que as pessoas viam o próprio Walter como uma criança. Porque ele tinha um jeito muito infantil. E a gente já ouviu falar nessa história antes, principalmente envolvendo o Michael Jackson. Pra quem não viu, tem um documentário na HBO pesadíssimo sobre o próprio Michael, que saiu tem uns 2, 3 anos.
atrás, eu acho. Acho que o nome é Finding Neverland. E eles falam muito sobre isso, assim, sobre como a figura desse abusador, ele se finge, ele se passa por criança pra atrair as outras crianças. E um outro ponto muito interessante sobre o Walter, que é legal da gente falar aqui, é que o Walter, ele era assumidamente gay. E ele falava sobre ser gay com as pessoas desse clube, ele falava sobre ser gay dentro de casa, e muito se especula de que seja por isso que ele se separou da Marian lá nos anos 70, mas o divórcio só saiu nos anos 90. Embora não necessariamente as vítimas dele fossem do sexo masculino. Ele tinha algumas vítimas do sexo feminino, sim, mas ele sempre se colocou mais disposto a ir atrás dos meninos. O Walter, ele falava abertamente, inclusive, sobre esse assunto. E ele deixava claro, ele falava, eu não seduzi criança nenhuma. As crianças que se sentem atraídas pela minha presença e me seduzem. E correm atrás de mim. E alguns pais, assim, que você vai vendo na carta, eles falam assim, ah, tá tudo bem, eu tranco meu filho no quarto, eu peço pro meu filho não abrir a porta de jeito nenhum, não tem problema a gente fazer as reuniões lá em casa, ou não tem problema ele continuar fazendo parte do clube. É nesse nível. Em 64, ele foi acusado novamente e formalmente por abuso. E só em 1990 que ele foi efetivamente preso, acusado de abusar de 13 anos, e depois que ele já estava preso, aconteceram mais 8 denúncias, e as 8 denúncias acrescentaram no tempo dele de pena. Em 92 ele foi diagnosticado com câncer de fígado, e em 93 ele morreu na cadeia. Então essa, basicamente, é a história dos pais da Moira. A gente viu um pouquinho como era a vida da Marian, né, a vida pública da Marian, antes do grande escândalo, e a gente agora conheceu a vida do Walter. E aí muitas dúvidas surgiram, porque por muito tempo, o grande público, a imprensa, etc., achavam que nada disso tocava a Marian, que ela não sabia, que ela não se envolvia, que isso não tocou os filhos, que isso era uma coisa envolvendo apenas ele, que por isso que eles se separaram, por isso que eles não estavam mais juntos, porque ela descobriu e virou uma situação e eles acabaram se afastando. E a verdade é bem diferente dessa. A Moira escreveu essa carta aberta, né, que foi pra imprensa, que tá aqui na descrição do vídeo, e eu vou ler alguns trechos dessa carta, porque tem duas coisas pra gente discutir aqui. Primeiro, a gente vai entender um pouco melhor como foi a vida dessa menina, e principalmente criada pela Marian e pelo Walter, e como isso afetou a visão da Moira do que é normal, e como que a visão da Moira se tornou problemática. Vocês vão entender o que eu tô falando. Quando eu li essa carta, foi bem no final, eu nem tinha encontrado, nem achava que tinha saído uma carta tão grande. Quando eu li essa carta, eu fiquei chocado com o nível, o tamanho do problema. Porque aqui nessa carta, a gente vai falar de algumas questões que envolvem homofobia, e que eu estou aqui tentando, não passar pano, mas tentando entender o processo mental pra ela ter chegado nesse lugar, depois de tudo isso que ela viveu, mas também a gente precisa fazer as devidas ressalvas. Então, eu vou ler alguns trechos dessa carta que eu separei, eu vou ler o trecho inteiro pra vocês entenderem um pouco melhor. Eu peguei uma tradução bem cagada num site, que eu não ia traduzir eu aqui sozinho, porque ia demorar muito, ia demandar muito tempo, mas eu acho que dá pra entender mais ou menos o que ela quis dizer na carta. Primeiro ela começa a se referir do pai, né, e ela fala como que era a relação dela com o pai. Só um ponto, a Moira deixou bem claro, eu acho que a gente vai chegar nesse ponto na carta, que o maior problema dela era com a mãe e não com o pai. Por mais que eu tenha falado tudo isso que o Walter já fez, a relação da Moira com a mãe era pior do que a relação dela com o pai. Ela sentia que o pai dela fazia as coisas que ele fazia, mas ele verdadeiramente amava os filhos, mas a mãe não. Então, vou entrar aqui um pouco no que ela via dentro de casa, no que ela ouvia dentro de casa. Ela fala assim: ele estava profundamente enojado do meu apesar de seus muitos relacionamentos com mulheres e vítimas femininas. Ele me disse explicitamente que nenhum homem jamais iria me querer, porque todos os homens são secretamente gays que simplesmente não podem aceitar sua homossexualidade natural. Portanto, aprendi a me comportar como um homem e a andar sem mexer os quadris. Então daí você já vê como que era essa vivência dentro de casa. O pai dela, ele meio que culpava ela por ser menina, e ela se sentia na obrigação de parecer um menino. Quando eu tinha 10 anos de idade, depois da primeira tentativa frustrada de suicídio, então a gente já vê que a Moira tentou suicídio com 10 anos de idade, dessa família disfuncional, comecei a tentar ativamente sair de casa. Nos 10 anos, comecei a intervir no que estava acontecendo, dizendo à minha mãe e à amiga que meu pai estava dormindo com um menino. Em vez de chamar a polícia como toda pessoa sensata faria, eles simplesmente enviaram o pai para um apartamento e se mudaram para casa da família. Então, ao invés dela denunciar, né, e saber que estava acontecendo alguma coisa ali, né, envolvendo uma outra criança, a Marian, ela simplesmente fechou os olhos e falou, tá bom, vamos sair aqui do apartamento, vamos morar em outro lugar e vamos deixar isso pra lá. Onde meu pai estava, havia meninos adolescentes, orgias, drogas e pouca comida. Certa vez ele trouxe um garoto de 11 anos que, com a permissão da sua mãe,
Deveria ficar conosco por uma semana, o que me aterrorizou. Liguei pro meu consultor, que concordou em chamar a polícia com antecedência se eu visse algo assim, e meu pai foi preso. Por esse crime, ele recebeu 3 anos de liberdade condicional. Então você vai vendo que a própria Moira foi ativamente, já desde criança, criança, adolescente, fase adulta e tal, foi ativamente tentando resolver um problema que a mãe não resolvia. E aí ela vai entrar agora no grande detalhe. A gente fica achando que o problema da Marian era só ser negligente à situação que estava acontecendo em casa. Mas a Moira deixa claro e fala pra todo mundo que a Marian, ela mesma, abusava da filha e do filho dos 2 irmãos desde que eles tinham 3 anos de idade. Quando minha mãe foi acusada de abuso sexual, ela afirmou que as crianças não têm zonas erógenas. Então, ou seja, elas não sentem nada, elas não sentem prazer, não sentem nada, então não tem problema. Ela nem se deu ao trabalho de negar ter me amarrado a uma cadeira e ameaçou arrancar meus dentes com um alicate. Você sabe que os maus tratos, eles iam além só da questão do abuso. Falando agora sobre o pai. Ele era um estuprador em série, cuja conta havia muitas vítimas. Eu poderia dizer 18 pra polícia. Mas minha mãe era muito pior. Ela era muito cruel e completamente doida quando se tratava de sexualidade. E ela diz que ela não foi a única vítima da mãe e que não foram só meninas. Eram meninos e meninas. Aí ela começa a continuar a história, que é aí que eu falo que a gente vai entrar num caminho bem tortuoso, claramente gerado por uma pessoa que passou por tudo isso em casa, porque ouviu muita coisa vinda do pai, da mãe e tal, e aí ela foi por um caminho bem complicado, olha só. As crenças reais de meus pais eram as seguintes: toda pessoa é homossexual por natureza, mas o modo heterossexual da sociedade os desconecta e, portanto, os limita. O sexo desperta nas pessoas o desejo de fazer sexo com todos, e isso os ajudará a se tornarem eles mesmos. Eliminam a homofobia e levam ao aparecimento de utopia. Então o que ela quis dizer é, os pais dela diziam que, olha, o ideal é realmente começar a vida sexual desde criança, porque daí você se acostuma a ficar com homens e mulheres, você não fica mais dentro desse rótulo, dentro desse mundinho, e aí não vai existir mais homofobia, a gente vai conseguir viver uma sociedade de amor, etc. Era assim que eles justificavam o que eles faziam. Após minha decisão de romper relações com minha família, gradualmente comecei a perceber que talvez a homossexualidade fosse realmente um problema. Aí o negócio vai ficando cada vez mais complicado. A longa prática de fantasias sadomasoquistas se tornam sexualmente excitantes, da mesma forma como a homossexualidade. No entanto, com base no que vi, não traz cura. Minha mãe se tornou lésbica porque foi estuprada pelo pai. Meu pai foi corrompido por um padre e considerou esse o único amor que ele já conhecera. O que ela quer dizer aqui? Ela quer dizer que a homossexualidade vem de abuso. É isso que ela quis dizer, basicamente. Ela quis dizer que o abuso e coisas ruins, coisas que ela coloca o sadomasoquismo nesse bolo, com a repetição, ela se torna prazerosa. Então, como eles foram expostos a um abuso homossexual, então eles foram se acostumando e se tornaram homossexuais também. Tá? Então, assim. A principal diferença entre cultura gay e cultura heterossexual é a crença de que o sexo é bom e útil. Isso ela diz que a cultura homossexual acredita que o sexo é bom e útil, tá? Além de um forte conhecimento que a única maneira de criar outro homossexual é dar experiências sexuais ao menino antes de ser estragado pela atração pela garota. Então o que ela quis dizer é, você coloca o seu filho com outros meninos ou com outros homens pra que ele não seja estragado pela heterossexualidade. Ela diz que é assim que funciona a cabeça dos homossexuais, tá? Não é que ela acha isso, não. Ela diz que eu acho isso. Aí ela continua, né, com chave de ouro. Portanto, comecei a me opor ao casamento gay, perdendo assim a maioria dos meus apoiadores. Que bom. No final, seguindo suas posições eticamente profundamente enraizadas e tentando criar uma utopia de acordo com uma fantasia bastante boba, eles queriam ver pais loucos em meus pais, e não homossexuais. Então o que ela quis dizer é que todo esse problema que aconteceu na vida dela era porque os pais eram homossexuais, e não porque eram loucos. Os seguidores e apoiadores da Moira que queriam chamar os pais dela de loucos, mas na verdade eles só eram homossexuais. Calma, que eu vou chegar lá. Eles não desejam aceitar a possibilidade de que a homossexualidade possa realmente destruir a vida de crianças e até adultos que não querem se libertar de sua escravidão. Naturalmente, minha perspectiva é muito inconveniente para o povo liberal com quem nasci. Sou permitida a ser vítima de abuso por ambos os pais. Sou permitida a ser vítima de violência aterrorizante, mas sou proibida de culpar a homossexualidade e considerar a razão de sua absoluta disposição em aceitar qualquer tipo de sexo entre pessoas. Tá. Então o que ela tá dizendo é que ela pode ser vista como uma vítima de vários abusos, mas ela é proibida de achar que o que causou os abusos dela foi a homossexualidade dos pais.
É muito complicado essa história, gente, assim, tem mais uma outra coisa aqui que ela falou da mãe dela numa outra entrevista e que eu quero falar, mas assim, é muito bizarro como esse é exatamente o processo mental, a construção de narrativa que a galera de extrema, né, principalmente da de extrema direita, que a galera extremamente conservadora quer impor, como se o causador do abuso infantil fosse as pessoas homossexuais. Quando a gente sabe, por estatística, que a maior parte dos abusos que acontecem por famílias, por familiares, por pais que são vistos como heterossexuais. Inclusive, tem uma pesquisa que eu li que 70%, essa é uma pesquisa de 2002, então é bem antiga. Eu não sei se tem uma pesquisa mais atual, deve ter, mas assim, 70% dos meninos que são abusados por homens que se identificam como homens heterossexuais. Como os pais de família, como os tios dele, como os pais deles, os avós deles, os primos deles. São essas pessoas que abusam, que são lidas, que têm uma vivência heterossexual. Então eu acho que a gente nem precisava muito discutir que a homossexualidade não tem nada a ver com esse problema. E muito menos dizer que as pessoas homossexuais elas foram vítimas de algum tipo de abuso e por isso que elas são homossexuais. A gente sabe, principalmente eu que sou um homem homossexual, eu sei que isso não tem nenhuma relação. Existem sim algumas conexões com algumas pessoas, existem casos assim, existem pessoas que sofreram um tipo de abuso na infância e que acabaram se tornando homossexuais na vida adulta. Pode ter sido uma causa direta ou não, mas existem sim, mas a gente sabe que a grande maioria das pessoas homossexuais não são homossexuais por conta de trauma. Gostaria que isso ficasse bem claro. Mas aí no final você vê que a Moira, ela veio a público pra tentar trazer uma situação que é muito importante pra que a gente conhecesse melhor a Marian. Ela diz em vários momentos, e a gente vê, inclusive, em algumas dessas outras cartas que eu falei anteriormente, que a Marian sabia e que ela ignorava. A Marian prestou depoimento pra polícia algumas vezes, ela nunca foi presa, nem por ser conivente e nem por participar ativamente nos abusos, mas a Marian deixou sempre muito claro que ela não via problema nenhum, que ela achava que a criança já devia ter 14 anos de idade, ela já pode dizer não. Mas ela parecia muito mais adulta do que ela é de verdade, eu não imaginava. E uma série de outros absurdos, e os absurdos que aconteciam até dentro da própria casa, que a Marian fechava os olhos e deixava isso passar. Então a gente vê o caso de uma autora famosíssima, enorme, uma das maiores autoras americanas, uma das autoras que escreveu nos principais clássicos americanos, que é As Brumas de Avalon, e a gente descobre que essa mulher, além de abusar dos próprios filhos, ela também sabia do abuso que eles sofriam do próprio pai e ela não fazia nada. E ela também sabia do abuso que outras pessoas sofriam e ela também não fazia nada. Por fim, eu peguei também uma resposta aqui da Moira, que ela deu num post de um blog da primeira pessoa que deu essa notícia, né? Então, quem deu a notícia, né, quem soube disso tudo foi a pessoa que escreve um blog, que é a Deidre. Eu vou deixar o blog dela aqui na descrição do vídeo. E algumas pessoas foram lá tentar discutir, tentar discordar e tal. E a Moira foi lá responder pessoas no blog. E eu peguei uma das respostas dela que eu vi, que ela falava mais ou menos assim. Ela fala que só porque a mãe dela não sofreu nenhum tipo de penalidade jurídica, não foi presa nem nada, não significa que ela é inocente. Ela falou, eu fiquei calada por tempo suficiente. E aí ela fala, eu vou usar um quote do que a minha mãe falou sobre o meu pai uma vez pra mim. Ela falou assim, as vítimas mereceram o que elas ganharam. E aí ela fala que a Marian, ela tinha ciúme dos filhos, ciúme do marido, com os filhos, com outras crianças. E é por isso que eu não consegui convencê-la de que estava acontecendo um crime na cara dela. Ela teve que ir direto pra polícia. Então a filha teve que denunciar o pai pra polícia porque a mãe não fazia nada a respeito. E aí ela fala que a maior vilã dessa história toda é a Marian e não o Walter. Enfim, eu acho que aí não é uma competição que a gente não precisa decidir um vencedor, né? O irmão da Moira, que é o Mark, ele também veio a público muito rapidamente, mas a matéria dele já tá fora do ar porque já tem alguns anos, né, que isso aconteceu. Mas ele veio a público dizer que sim, que a Moira tá certa, que isso realmente aconteceu, que ele via isso dentro de casa, mas que ele gostaria de se manter fora do assunto, fora do olhar público e etc. Mas é muito claro, muito evidente que realmente isso aconteceu. Tem uma série de testemunhas, não só a própria Moira, mas depois que a Moira veio a público, várias coisas foram levantadas e foram trazidas. Inclusive, muitas pessoas esmiuçaram um pouco mais as obras da Marion Zimmer Bradley e identificaram algumas coisas que poderiam ser meio estranhas. O próprio Walter, ele tinha uma fixação muito grande por mitologia grega, ele justificava muita coisa das coisas que ele fazia através de mitologia grega, e existem algumas conexões de mitologia grega com as obras da Marion. Então, existem algumas coisas que vêm sendo estudadas, mas que também não adianta mais nada. Os dois estão mortos hoje em dia, não tem mais como fazer justiça. A justiça não foi totalmente feita, até porque o próprio Walter morreu na cadeia. A Marion nunca pagou o preço, inclusive ficou muito rica graças aos livros que ela escreveu. E aí volta sempre aquela
velha discussão que a gente tem aqui muitas vezes, né? Até que ponto a gente consegue separar o autor da obra? A gente falar que Brumas de Avalon, que eu não li ainda, queria muito ler, inclusive tem no meu Kindle, mas eu já desanimei. Mas a gente falar que Brumas de Avalon é ruim porque a autora é ruim, não existe uma conexão. É uma obra escrita por uma pessoa, é uma coisa, é um produto. Não é porque ela é um lixo que o produto que ela criou necessariamente é um lixo. Mas você vai dar audiência e ibope, né? E você vai participar daquilo sabendo dessa coisa toda. E assim, eu acho que a gente não deveria ficar também criando escalas do que é mais grave ou menos grave. Mas eu acho que essa história é a mais grave de todos os outros casos de autores que eu falei aqui no canal até agora, né? Esse é o quinto Desvendando Autores. E eu acho que esse é o mais pesado, embora o da Jamie Maguire também foi bem pesado. Mas acho que esse é o mais pesado. Porque acho que a Jamie, ela tem uma visão pequena de mundo. E ela tem os seus preconceitos. Mas a Marion, ela efetivamente, com as próprias mãos, fez o mal. Então, você separar, né, a obra do autor, pra mim, na minha opinião, eu não consigo mais. Eu sempre falo, por exemplo, quando a gente fala de Harry Potter, e muita gente pede pra fazer esse vídeo da J.K. Rowling, toda vez me pedem pra fazer o vídeo da J.K. Rowling. Eu vou dizer pra vocês por que eu não faço, eu tenho uma certa resistência de fazer o vídeo da J.K. Rowling. Primeiro, porque eu acho que é um assunto muito batido, que eu acho que todo mundo já sabe, mas não sei. Eu sei que tem muita gente que não entendeu 100% do assunto, até porque muita coisa veio em inglês. A carta da J.K. Rowling que ela escreveu uma vez era uma carta gigantesca, enorme, com não sei quantas mil palavras e tal. Então, assim, a maioria das pessoas eu sei que não sabe 100% do assunto, até porque é impossível saber 100% de qualquer assunto. Mas o meu segundo ponto maior de por que eu não faço a J.K. Rowling é porque toca no assunto de transfobia. E eu não sei se eu sou a melhor pessoa e se eu estou preparado para discutir esse assunto no canal. Eu entendo e falo sobre o assunto, eu vivo sobre isso o tempo todo, mas assim, eu convivo com pessoas trans o suficiente para entender como é que é, mas eu não tenho a vivência. É uma questão que é muito mais delicada do que todas as outras que a gente falou até agora. Eu acho que o caso da J.K. Rowling é um caso mais complexo. Se eu vier falar aqui, eu vou dizer o que aconteceu sem dar muita opinião, e aí eu acho que não tem muito a ver com o meu estilo, né, de fazer vídeo e tal do canal. Então, por isso que eu deixei um pouco essa daí com Deus. Mas falando da J.K. Rowling e falando sobre os livros, é aquilo que a gente já fala sempre várias vezes, né? Harry Potter não deixou de ser bom porque a J.K. Rowling passou a ser transfóbica. Harry Potter continua bom, mas aquela coisa do até quando a gente vai continuar, né, dando ibope, dando audiência, dando dinheiro. Eu já comprei box de Harry Potter recentemente, porque é difícil pra mim, entendeu? É muito difícil, eu super entendo quem passa por isso. Eu realmente sinto muita vontade e eu vou ler Harry Potter de novo, entendeu? Fez parte da minha infância, da minha adolescência. É difícil. Mas, por exemplo, se a J.K. Rowling lançar um livro novo hoje, eu não vou ler e eu não vou comprar, entendeu? Eu acho que assim, eu agora sei, tô preparado, já sei o que é, eu não preciso mais participar, eu não preciso mais comprar os livros, eu não tô dizendo vocês, tá? Eu tô dizendo eu, Paulo Hatz, não me sinto mais à vontade de gastar o meu dinheiro com certos autores. E a J.K. Rowling é uma dessas autoras. Mas existem outras pessoas também, por aí vai. Esse caso foi um caso que me deixou bem mal, assim, de cabeça pensando nisso, porque você pensa, cara, quando você é criança e você vive num lugar, você tá crescendo, você precisa de todo o apoio possível, porque você, né, você é muito frágil ainda, você não entende nada de nada. E você ter que crescer sendo exposto a essas coisas e depois entender, depois velho, lá de adolescente, adulto, você entender que a sua vida toda foi em cima de uma coisa que não é normal, que não deveria ter acontecido, que não é aceita, e que os seus pais participaram disso, é muito difícil. Deve ser muito difícil, porque pra onde que você corre? Você não pode correr pros seus pais, pra quem que você corre, né? Quando alguém passa por esse tipo de abuso, eu acho que a parte mais importante deve ser quando ela tem uma rede de proteção, uma rede de apoio pra poder dizer o que aconteceu, pra poder pedir ajuda, pra poder se proteger. E essas crianças, principalmente a própria Moira e o irmão, eles não tinham pra onde ir, eles não tinham pra onde correr. E eu acho que eles nem tinham entendimento na cabeça deles de que aquilo era um problema. A própria Moira e o irmão falam que por muitos anos eles não vieram a público falar sobre o assunto, porque eles tinham medo da opinião pública, medo de serem vistos como, eles só querem destruir a mãe, eles só querem ganhar alguma coisa em cima disso, ganhar visibilidade, ganhar entrevista, escrever livro, ganhar dinheiro e tal. E por isso que eles nunca vieram e eles ficaram sempre com medo de trazer esse assunto, até que chegou um ponto que a filha falou, gente, chega, a gente precisa falar real, as pessoas estão idolatrando uma pessoa que não merece. Além disso, os dois foram deserdados, nenhum dos dois herdaram a herança milionária da Marion Zimmer Bradley. Todo o dinheiro dela foi pra outras instituições
lições e tal, nada ficou pros filhos. Parece que também uma parte do dinheiro ficou pro boyzinho, pro namorado da Marian da época. Então é isso, gente. Eu aqui encerro. Eu acho que eu consegui ser um pouco mais objetivo e andar mais rápido no vídeo. O meu bruto nem tá tão grande assim, então acho que ficou num tamanho legal, um tamanho que eu queria que ficasse. Mas ao mesmo tempo entendendo que esse é um assunto super complexo, super delicado, super sério. Me perdoem se eu falei alguma coisa errada, se eu não entrei em algum detalhe, se eu me expressei mal em algum momento. É sempre complicado trazer esses assuntos pro YouTube e pra internet, mas acho que é importante a gente entender que a maioria dos artigos e das matérias, etc., são em inglês e a maioria do nosso povo brasileiro não lê inglês. Então eu acho que as pessoas precisam ter acesso a esse tipo de conteúdo, de material, e esse é o intuito desse quadro. Obviamente, não é o intuito de trazer sempre assuntos pesados desse jeito, né? Eu gostaria de trazer só bafafá, briga, porrada, robô não sei quem, né? Eu gostaria que fossem assuntos um pouco mais divertidos e não como esse. Até lá o vídeo do AJ Finn foi um vídeo muito divertido, complicado pra cacete de fazer, mas foi um vídeo muito divertido, que eu até ri muito gravando e pesquisando tudo, porque é muito louco, mas esse vídeo e esse assunto foi um assunto bem complicado, bem puxado, mas eu espero que eu tenha conseguido ser claro e contado pra vocês basicamente o que aconteceu, e é isso. Moira e Mark sofreram na mão dos pais, e a Marian não só sabia de tudo, como participava ativamente dos abusos. Então fica aí pra você decidir o que você acha disso e o que você vai fazer, se você pretende mesmo assim ler as obras da autora ou não. Aí é com cada um. Bom, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Espero que vocês continuem gostando do canal, tá? Não esqueçam de mim. Tem vídeo sempre. Normalmente 3 vezes na semana e normalmente terças, quintas e domingos. De vez em quando eu dou uma mudadinha no dia por uma coisa ou outra. Às vezes um vídeo não ficou pronto a tempo. Às vezes eu gostaria que o vídeo tivesse mais tempo entre um e outro. Então eu aumento um pouco mais as distâncias. Mas espero que vocês estejam sempre por aqui assistindo na primeira hora, que me ajuda muito. Os vídeos saem às 6 horas sempre. Independente do dia, o vídeo sai sempre às 18 horas, tá? Não esquece de mim. É isso, dá um gostei nesse vídeo que me ajuda muito. Se inscreve no canal, comenta aqui embaixo o que você achou dessa história toda. E é isso. Um beijo, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.